Olá, meu nome é Raul Cavalcante, eu sou professor de Biologia e hoje nós vamos falar sobre os assuntos dentro da Biologia que mais cai no Enem. A prova do Enem tem cerca de 15 questões de Biologia, dentre as quais aquela que mais se destaca é o assunto da Ecologia. Do que nós chamamos de Ecologia, existem alguns assuntos que mais se destacam. É o caso dos ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos basicamente são aqueles ciclos que acontecem entre os agentes químicos que mais são importantes para os seres vivos. É o caso do carbono, é o caso do nitrogênio, é o caso do oxigênio, é o caso também da água. Se nós estivermos falando sobre o ciclo biogeoquímico da água, a gente tem que lembrar que a partir da energia do sol, a partir do calor, a água dos oceanos ela evapora e aí formam-se as nuvens e em seguida ocorrem as precipitações. Elas vão formar os rios, os lagos, mas outro fator também muito associado com a água é o caso do que acontece com a floresta amazônica, que é uma floresta imensa, ela tem árvores gigantes e ela acaba retendo muita umidade. Essa retenção de umidade faz com que essa floresta ela tenha um microclima ali naquela região, fazendo com que ali haja uma maior quantidade de precipitações. É muito importante ressaltar a importância da floresta amazônica para todo o clima da placa continental da América do Sul. Muito embora a gente saiba que a floresta amazônica ela tem uma importância de regulação climática no mundo inteiro, mas em especial os países que mais seriam afetados em função do desmatamento, destruição da mata, a gente está falando dos países da América Latina. Tá certo? Um outro fator também muito importante é o carbono. O carbono, quando a gente falar sobre ele, a gente tem que lembrar que ele está associado com o efeito estufa. Ele não é o único agente que está relacionado com o efeito estufa. Porém, quando nós estamos falando do carbono, a gente tem que lembrar também que quem faz a captura do carbono da atmosfera são os vegetais. Os vegetais eles têm essa capacidade em função da fotossíntese, tá certo? A fotossíntese é a aquisição de energia dos vegetais a partir da água, da luz e do gás carbônico. Quando você tem isso, você tem um aprisionamento do gás carbônico para a formação de carboidratos, para a formação de proteínas, para a formação de lipídios e você tem a liberação de oxigênio. Essa CO2 ele volta para a atmosfera exatamente quando há uma queimada, quando há um desmatamento ou coisa do tipo. Ou quando a gente tem a queima dos combustíveis fósseis. Aí eles voltam para a atmosfera. Quando você tem o efeito estufa, ele é um evento geológico que não tem retorno, ele vai continuar. E o efeito estufa ele é muito importante, inclusive, para que a gente possa conseguir produzir alimento. Porém, quando ele ocorre de forma muito acelerada, isso com certeza é uma coisa ruim. E é o que nós estamos fazendo. O ser humano ele não tem um poder de reverter o efeito estufa, mas ele tem um poder de acelerar. Um outro ciclo biogeoquímico também está associado é o ciclo do nitrogênio. Isso porque o nitrogênio está associado à produção de proteínas. E para que haja produção de proteínas, primeiramente o nitrogênio ele tem que ser capturado a partir das plantas e de alguns micro-organismos, em especial as bactérias nitrificantes. As bactérias nitrificantes, que elas estão associadas com as plantas, em especial as leguminosas, elas capturam o nitrogênio na forma de amônia, na forma de nitrito, transformam em nitrato e a partir da absorção pelas plantas, aí ela vai conseguir sintetizar as proteínas. Sintetizadas as proteínas, os animais se alimentam, depois a gente consome essas proteínas e a gente vai ao solo novamente por conta da nossa morte, por conta dos decompositores. Quando você tem a decomposição dos animais, dos seres vivos de modo geral, você tem também a recomposição desses elementos na sua forma inorgânica. Então, reinicia-se o ciclo. Vale a pena dar uma olhadinha no ciclo do nitrogênio, tá certo? Dentro ainda da ecologia, um outro assunto também que é muito importante, os desastres ambientais causados pelo homem, ou seja, a ação antrópica diante da devastação ambiental. A gente pode observar isso. Em menos de 10 anos, você teve 2 barragens destruindo um rio inteiro, destruindo mananciais muito importantes, acabando com cidades, que foi o caso tanto de Mariana, em 2015, e agora
Brumadinho, bem recentemente, tá certo? Outra coisa que está muito associada são as queimadas que acontecem na Amazônia, e recentemente a gente pode ver que existem os óleos que estão aparecendo nas praias do Nordeste. A gente está realmente passando por um período muito preocupante das ações antrópicas. Mas é importante que vocês saibam, as ações antrópicas, elas também não precisam ser de grande escala, elas também podem ser de pequenas escalas. Um exemplo, a eutrofização, a liberação dos excrementos das cidades em regiões como rios, lagos, ela acaba gerando um ambiente extremamente nutritivo para microalgas. Essas microalgas acabam ocupando a parte de cima da coluna d'água, fazendo com que a luz ela não consiga chegar ao fundo do rio, do lago, da coluna d'água. Isso faz com que as plantas que ficam mais profundamente no solo, presas ao substrato, elas não consigam ter acesso à luz e acabem morrendo. Com a morte das plantas, o oxigênio também não consegue se difundir muito bem na água, em função também da lâmina de microalgas que ficou em cima da coluna d'água. Isso faz com que aumente a sensação de cheiro ruim na região, os peixes morram e assim por diante. E agora nós vamos falar sobre outro assunto que cai bastante no Enem, que é o caso da citologia, da área em que a gente estuda a célula. Em 2018 saiu no Enem uma questão especial que queria saber a sua capacidade de interpretação diante das funções das organelas. Então olha só, o núcleo ela é a organela em que vai envolver o material genético, em que você vai ter a maior parte do comando da célula, tá certo? É lá onde vai estar o que ela tem que fazer, quando ela tem que morrer. Ele vai ser envolvido, em especial, por uma membrana chamada de carioteca. Nela vão conter uma série de poros nucleares, onde haverá a comunicação da informação que está no interior do núcleo, no DNA, e fora, no citoplasma. Outra coisa que você precisa ter noção é sobre o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático a gente divide em dois: o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso ele vai ter esse nome em função da quantidade de ribossomos que ele vai possuir. Ele também vai ser muito importante para a produção de proteínas que serão excretadas para fora da célula. Também participará do caminho em que as vesículas exportarão essa substância para fora. Teremos também o retículo endoplasmático liso, que será muito importante para a produção de lipídios, importante para a produção de vesículas e também muito importante para metabolização de resíduos tóxicos do seu corpo. É o caso do álcool. O álcool ele é metabolizado por meio do retículo endoplasmático liso, certo? O complexo golgiense, uma organela empacotadora, ela vai ter a função de armazenar substâncias, também vai ter a função de formar os acrossomos, certo? Que são as estruturas que ficam na região mais setentrional do espermatozoide, nessa substância que vai permitir com que ele consiga entrar dentro do óvulo. Ele também participará das vias das vesículas. Por último, a gente tem que falar sobre a membrana plasmática. Dentro do que a gente conhece como membrana plasmática, é importante que você saiba que ela controla o que entra e o que sai da célula. Ela também vai ter uma conformação chamada de mosaico fluido. Isso porque um mosaico é nada mais do que uma imagem formada a partir de vários outros objetos pequenininhos. Por exemplo, se eu pegar um vidro e ele seja de cores diferentes e eu juntar, eu posso formar uma imagem. Porém, quando nós estamos falando sobre a membrana plasmática, ela vai ter uma composição fluida. Uma hora, os fosfolipídios, as proteínas poderão estar em uma posição e outra hora estarão em outra. Ela é completamente fluida. O transporte ativo é aquele transporte em que há gasto de energia. E o transporte passivo é aquele que não há gasto de energia. Falando em energia, a gente também tem que falar sobre as mitocôndrias, que são a usina da célula. É o local onde será produzido a energia da célula. Algumas propriedades a gente tem que saber sobre a mitocôndria. Uma delas é que ela possui DNA próprio, tá certo? E esse DNA próprio, ele é somente equivalente a 5% dela.
tá certo? Os outros 95% estão dentro do núcleo. Os 5% estão e são exclusivamente delas. Uma outra coisa que nós temos que falar é que ela é muito parecida com uma bactéria. Ela vai ter uma dupla membrana, tá certo? Uma membrana externa, uma membrana interna, e dentro ela tem o seu DNA e tem um citoplasma próprio. Ela também tem a capacidade de se duplicar de forma ativa, sem tanta relação com o núcleo. Quando uma pessoa nasce, ela nasce com o DNA mitocondrial materno. Isso porque a única coisa que se aproveita do espermatozoide é o seu DNA. Mas há algumas exceções. Há algumas quimeras em que as pessoas podem apresentar, mas isso é um caso extremamente raro. Os cloroplastos, assim como as mitocôndrias, elas têm características de bactérias, tá certo? E eles são aqueles que produzem a fotossíntese. No cloroplasto é onde tem a famosa clorofila, o pigmento em que dá a cor verde às plantas. Temos também o beta-caroteno e assim por diante. Mas ele vai pedir que você saiba que tipo de célula é aquela, qual delas tem um maior metabolismo, qual delas tem a maior produção de proteína, qual delas está associada à quebra de substâncias. E aí você vai saber de acordo com o tamanho de cada uma delas. Então, digamos, se eu tiver uma célula com uma quantidade muito grande de mitocôndrias, é porque ela produz muita energia. Se, além da quantidade muito grande de mitocôndrias, ela tiver uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso, é porque ela precisa de muita energia para produzir proteína. Já que, para eu produzir proteína, para eu organizar alguma coisa, eu preciso de energia. Eu sempre dou esse exemplo. Se você tem um quarto, é sempre mais fácil manter ele desarrumado do que arrumado. É energeticamente favorável você deixar ele desarrumado. Mas por que eu quero que meu quarto esteja arrumado? Porque a longo prazo eu consigo economizar energia, eu consigo deixar mais organizado. Então o nosso corpo, ele sempre gasta energia para deixar as coisas mais organizadas. Um outro assunto que cai bastante é genética, tá certo? E aí vocês vão ter que dar uma olhadinha na questão da primeira lei de Mendel, na questão da segunda lei de Mendel, tá certo? E evolução, tá certo? Não se esqueçam de ver isso, porque está muito associado à biologia. E quando a gente fala em termos biológicos, a gente sempre vai falar que nada faz mais sentido senão aos olhos da evolução. Tudo dentro da biologia a gente leva em consideração a evolução das espécies. Quando você vai produzir um medicamento, você primeiro faz isso em células. Primeiro faz experimentos em nível celular. Depois que você faz em nível celular, você passa para os ratos, que são mamíferos assim como nós. Depois que passa para os ratos, para os cachorros, depois passa-se para macacos e por último a gente faz testes em humanos. Se você reparar bem, a gente sempre vai procurar os seres mais próximos evolutivamente que nós. É tanto que a última escala antes de chegar ao humano são os primatas, pois nós também somos primatas. Tudo bem? Valeu, até mais e boa prova!